Se apresenta, por favor, para a gente. Como que foi sua formação? O que que você tem trabalhado? Tá, vamos lá. Então, meu nome é Antenor, eu sou ortopedista, me formei na faculdade em Ribeirão Preto, na Universidade de Ribeirão Preto. Depois eu vim para Campinas fazer residência, fiz ortopedia e cirurgia da coluna na Pucamp. Tive a oportunidade de fazer um estágio fora do país, eu fiquei na Inglaterra 3 meses estudando escoliose. Depois voltei e dei continuidade no meu trabalho aqui em Campinas, onde eu vivo e trabalho e atendo. E tenho muito orgulho de fazer parte do time Reab. Então, eu também atendo lá na clínica, no Instituto Reab, onde eu faço a parte médica, vamos dizer assim, do time. Então, os pacientes, a gente troca pacientes, né? O Rodrigo, eu, o pessoal da clínica, Lucas, Milene, enfim, todo mundo. E a gente discute os casos, a gente tem uma equipe grande para pensar no melhor tratamento individualizado para cada caso. Eu trabalho bastante com parte degenerativa, porque é a maior casuística que a gente vê. Uhum. E por ser especialista em coluna, a gente tem muito volume de procura de pessoas com problemas nas costas. E o principal problema é dor. Então, hoje, meu foco é 100% em coluna. 99%. Tenho um período na semana que eu ainda atendo ortopedia geral, mas o resto é tudo coluna. Eu atendo Uhum. quase a totalidade dos meus pacientes são coluna. E são Tá, referenciados por outros colegas aí, né? ótimo. E para a gente entrar no nosso tema de hoje, eu queria que você abordasse um pouco como que é a visão hoje, como você é um médico super atualizado, moderno, né? Como que é a visão hoje para você, para a gente falar do tratamento da hérnia de disco hoje? Como que o cirurgião, o ortopedista hoje, mais atual, enxerga o tratamento da hérnia de disco? Como que é isso para vocês quando o paciente chega lá, quando vocês têm esse diagnóstico? Uhum. Bom, então é o seguinte, tem algumas coisas que a gente... Bom, primeiro, o nosso público aqui da live é misto, né? Então eu acho que a Isso, vão ter gente médicos, tem... vão ter pacientes, vão ter Exato. fisioterapeutas. Já vi que tem alguns colegas ortopedistas aí que Uhum. estão acompanhando. Tem o pessoal da fisioterapia e tem pacientes também. Eu acho que eu vou tentar ser claro de uma maneira que chegue a mensagem para todo mundo aí. Qualquer coisa vocês vão me falando aí, pessoal. Claro. Então é o seguinte, eu acho que a gente precisa clarear alguns conceitos e deixar claro alguns temas. Bom, primeiro, Olha lá, quando a educador gente... físico também, ó, professores de educação, profissionais da educação física também. Beleza. Legal. Então, o que acontece? Quando a gente fala em dor nas costas, a gente sabe que, se não me falha a memória, é a principal causa de afastamento laboral no mundo inteiro, dor nas Sim. costas. Então, é uma causa super preocupante para qualquer governo, para qualquer país, porque isso causa afastamento laboral, obviamente causa prejuízo financeiro. E a hérnia de disco é uma das causas de dor nas costas, mas não é a principal. Pelo menos 80% das vezes em que a pessoa tem dor nas costas, isso acontece por uma causa idiopática, que é um mau jeito que ela deu, um dia que ela não estava muito bem, uma entorse, alguma coisa, um espasmo muscular, que não é patológico, não é nada problemático e que vai passar sozinho, tá? E, Perfeito. por, e uma outra coisa que é importantíssima a gente deixar claro é 30% dos adultos jovens, e aí 18 a 50, 55 anos, que fazem uma ressonância e que as pessoas que nunca tiveram dor nas costas e fazem uma ressonância, 30% mais ou menos vem alteração. Por quê? Disco preto, degeneração, osteófito, isso faz parte do processo evolutivo do envelhecimento.
Então, os discos vão perdendo hidratação, vão ficando mais escuros e alguns sinais aparecem na ressonância. Então, quando o paciente chega no consultório, ele chega muito aflito, né? E a maioria das vezes o nosso trabalho, enquanto médico e fisioterapeuta, é acalmar o paciente e dizer que aquilo está tudo bem, que não é problema e tal. Porque na maioria das vezes não é um problema muito sério, é um problema de Claro. fácil resolução até, né? Então, Então, pode falar, pode Rodrigo. completar, pode completar. Não, só para completar um pouco, você falou que é um dos temas que mais afastam as pessoas no mundo, e de fato é mesmo. Só para vocês terem noção, gente, os Estados Unidos, ele gasta com problemas de coluna no mundo, assim, os Estados Unidos, que ele gasta de problema de coluna, é de 12 a 90 bilhões por ano. O Reino Unido, 12 bilhões por ano, de dólares, obviamente, e a Austrália por volta de 4 bilhões. Então, quando a gente fala de dor nas costas, de problema de coluna, a gente está falando de uma epidemia muito parecida, né? Assim, então, assim, o quanto que é uma doença altamente incapacitante. Aquela importante estudo do The New England Journal of Medicine, né, The Lancet, eles mostram, né, que o nível de incapacidade que a dor nas costas causa na população, ela é a doença mais incapacitante do mundo. Exato, então, isso aí. A gente precisa realmente olhar para isso como uma forma mais importante de tratar, né, de cuidar dessas pessoas. É algo que é muito... A gente falou de 85%, 90% aí dos casos são dores lombares, dores nas costas, elas são inespecíficas, não tem uma causa tão definida ali. Então é difícil realmente a gente entender por quê, e esse nome, né, não tem uma causa, é uma coisa que deixa a gente um pouco... todo mundo quer saber a causa, todo mundo quer saber o porquê dói. Claro, né? claro. Então nós vamos falar um pouco disso hoje, nós vamos falar um pouco também desses 5, 10% que são específicos. São dores que realmente também tem uma causa ali específica, mas daí a gente vai entrar um pouco adentro. Eu acho que assim, eu acho que grande parte do nosso trabalho no dia a dia é justamente tirar crenças negativas do paciente, né? E explicar, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito, tá tudo certo, vamos cuidar. Porque a gente sabe que o tratamento, entrando um pouquinho já, né, na parte do tratamento, especificamente quando a gente fala em hérnia de disco, vamos focar na lombar, pode ser, porque a cervical a gente consegue extrapolar. E a maioria dos casos acontece na coluna lombar, né? A gente sabe. Eu faço parte da Sociedade Norte-Americana de Coluna também, sou membro. E eles têm alguns protocolos que eu sigo, são muito bons. E eles têm o protocolo de indicação de tratamento cirúrgico para a hérnia de disco. E depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas a gente sabendo quando a gente precisa indicar, obviamente a gente sabe quando a gente não tem que indicar. Com certeza. Que é a maioria das vezes. Então, tem estudos aí falando numa casuística de pacientes que têm hérnia de disco, com exame físico positivo para hérnia de disco, com exame de imagem positivo para hérnia de disco, que o exame clínico, a queixa e o exame de imagem são correlacionados, esses pacientes, em 90% das vezes, melhoram com o tratamento conservador. Então, quando você vê aí na rua aí, tratamento da hérnia de disco sem cirurgia. Gente, o tratamento da hérnia de disco é sem cirurgia. Né? 90% das vezes. Ninguém está falando nada demais. Sim. Mais, então, assim, mais o foco, eu acho que teria que ser esse, de desmistificar um pouco essa parte. E quando a gente precisa lançar a mão do tratamento cirúrgico, hoje em dia tem técnicas muito, muito, muito boas e seguras para poder resolver esse tipo de problema. Né? Então, o que é bem importante a gente salientar, né? É importante a gente falar que problemas de coluna, degenerações, exames complementares, eles são muitos, na maioria das vezes, né? Eles são encontrados em pessoas que também são assintomáticas. E aí, isso que você falou, tem um estudo bem antigo do Schill,
né? Se eu não me lembro direito, se foi 2013, 2014, ele avaliou 361 discos. 361 pessoas que tinham hérnia de discos lombares. Tinham pessoas que tinham degenerações menores até as maiores, até as mais graves, abaulados, protusos, extrusos, sequestrados. E o grande desfecho desse estudo, que quanto mais grave era a degeneração, quanto mais grave esse disco, essa hérnia de disco era, mais esses pacientes tiveram uma absorção espontânea do disco em um ano. Então, a grande maioria dos casos parece que quanto mais grave é aquela hérnia de disco, mais aquele paciente tende a ter uma história natural melhor, mais importante, mais tranquila. Que é isso que você falou, vai acabar voltando de uma forma sem nenhum tipo de intervenção, de um tratamento. Né? O paciente tende a melhorar sem cirurgia. Mas É então, isso. fazendo uma base nisso, qual é o critério importante para a gente operar esses nossos pacientes? Quais pacientes não vão ser bem indicados para fisioterapia? Você falou aí que 90% dos pacientes vão ser tratados sem cirurgia. Qual paciente a gente precisa, enquanto fisioterapeuta, educador físico, ou você, quanto paciente, precisa olhar para o paciente e falar assim, esse caso não é o nosso caso, a gente precisa passar adiante esse bastão. Tá, então a gente tem uma divisão muito didática e muito boa, que é a tal do red flag lá, sinais vermelhos, bandeiras vermelhas e Sim. tal. Então a gente vai, acho que todo mundo precisa ficar atento para isso. Quando você vê esse tipo de paciente, você precisa estar atento e pelo menos desconfiar que não está tudo bem. Então são alguns sinais que te chamam a atenção ou que te devem chamar a atenção para te dizer que aquele caso não tá indo bem. Então, basicamente, são pacientes que têm déficit neurológico. A dor radicular, a dor neuropática por si só, ela não é um indicativo cirúrgico, tá? Inclusive, isso pelo protocolo, eu tenho até aqui no computador aberto, ó, eu vou tentar Se você quiser virar vir, pode a virar câmera. sua câmera se você Ah, eu quiser. consegui, ó. Tá. Esse é o Tá protocolo que eu te pequenininho, falei. mas tá. Tá ruim? Tá pequenininho para ver. Ah, mas acredita em mim, tá Tá, certo. pode falar. Então ele é o protocolo da Sociedade Norte-Americana de coluna, tá? Então o que eles dizem? Quais são as indicações de cirurgia nos pacientes? Quais são as indicações de realizar a cirurgia de coluna, né? Que é a dissectomia, no caso, que é vamos juntar a cirurgia de coluna para disco em um balaio aí, e a gente vai chamar esse balaio de dissectomia. Que é o que é dissectomia? Acessar o disco e tirar material discal, seja ele herniado ou não, tá? E essa cirurgia ela pode ser aberta, né? Convencionalmente, a gente faz um acesso posterior na lombar, afasta a estrutura muscular, tira um pedaço da lâmina, afasta a estrutura neurológica, acessa disco e tira o disco. E se a hérnia está ali no meio, a gente tira a hérnia. Ela pode ser microcirúrgica, com auxílio de lupa ou com auxílio de um microscópico. Esse mesmo acesso ele pode ser feito minimamente invasivo através de um tubo. Então o cirurgião opera por dentro do tubo e esse tubo ele é colocado de um jeito, né, posicionado de um jeito que ele vai dilatando ele tem dilatadores sequenciais. Então ele vai dilatando a musculatura e não agride tanto os tecidos. Lá dentro, a hora que chega na coluna, a cirurgia é a mesma coisa. E ela pode ser feita com endoscopia. A endoscopia você faz um acesso direto no disco, também percutâneo, através de uma incisão bem pequena, aí, 8 milímetros, 1 centímetro, coloca uma câmera HD, essa câmera lá dentro da coluna vai mostrar todas as estruturas. Vai mostrar nervo, saco dural, disco, parte óssea vertebral, e aí você consegue fazer a retirada do fragmento.
Então, a dissectomia, que é retirar o pedaço do disco, ela é indicada quando tem uma infecção do disco, né, que não respondeu ao tratamento conservador com medicamento. Você precisa fazer uma biópsia, por exemplo, Uhum. para saber qual é sei lá, a bactéria que está dando essa infecção. Quando você tem que fazer uma limpeza no espaço discal, né, porque tem um abscesso, por exemplo. Então, quando não é hérnia, é por infecção, tá? Tá. Aí, quando o paciente tem uma hérnia, que ele começa aqui no número 2, ó, caldequina, que é quando o paciente tem uma combinação de alguns sinais, como hipoestesia na região perineal ou anestesia em cela, perda do controle esfincteriano, né, de urina, por exemplo, Uhum. ou um déficit neurológico agudo e significante, tipo força grau 2 para baixo. Sei lá, pé caído, por exemplo, tá? Tá ótimo, sim. Então, a caldequina é uma indicação de uma cirurgia de urgência. Então, se o paciente tem algum desses sinais, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, o clínico, precisam reconhecer que não está tudo bem e que esse paciente vai precisar de uma ajuda, assim, hoje ou amanhã no máximo. Então, ele precisa referenciar Ótimo. esse cara, esse paciente, para um cirurgião dar continuidade no tratamento. Nesse caso, Uhum. especificamente, não cabe tratamento com fisioterapia. Claro. Vai caber no pós-operatório, com certeza, e aí é muito útil, Uhum. mas a gente vai falar disso, né? Quando o paciente tem uma hérnia primária, né, com radiculopatia, então ele fala, doutor, tem uma dor que começa nas costas, corre na perna esquerda, pega no glúteo, na panturrilha, do lado de fora, às vezes no peito do pé, do lado do pé, sei lá, na sola do pé, com formigamento e tal. Então, com critérios de dor neuropática, a gente pode usar o DN4, que é um questionário rapidinho para poder diferenciar se a dor é neuropática ou não. E que você examina e o cara realmente vai ter um teste de LASEG, quando a gente está falando da lombar, né? Teste de Uhum. LASEG positivo, para aquele miótomo. Então, quando você irrita a raiz, o cara repete a dor da perna que ele sente normalmente. E aí você vê o exame e tem uma hérnia entre, sei lá, L5, S1 no forame, pegando a raiz de L5, ou L4, L5 no recesso, pegando a raiz de L5 descendo. Então, se o cara tem queixa de L5, tem exame físico para L5 e tem a hérnia de L5, aí você tem um quadro que condiz com os sintomas. Isso. Então, Então, isso é bem provavelmente o importante, né? problema do cara vem dali. Isso é bem importante. Os Muito, achados, muito. eles, Exame físico é eles tudo, cara. coincidem com os achados radiológicos, né? O achado clínico coincide com o achado Claro, radiológico. isso. Então, se essas duas coisas não estiverem Exatamente. conversando, a gente... Porque que é o mais comum, né? O mais comum é esse paciente, de alguma maneira, começar a fazer algum tipo de trabalho, ele tem um episódio de dor, daí ele acaba fazendo um tratamento, ele acaba fazendo uma ressonância magnética, ele vai lá e tem uma hérnia de disco. Mas se Isso. no exame clínico essa hérnia de disco não bater, aquela hérnia de disco ela já estava ali há algum tempo paradinha e ela Exato. possivelmente não é a causa daquela dor, né? Exatamente. Agora, se você tem uma dor que coincide com os achados clínicos, que coincide com o exame de ressonância magnética, aí sim a gente trata aquilo, a hérnia de disco é de fato algo importante, tá? Uhum. Pode continuar. Exatamente. Porque tá cheio de gente com problema com alteração de imagem que não condiz com a clínica. Inclusive, Tá, isso é um critério de não operação, segundo a NAS. claro. Nesse protocolo que eu disse. Se o paciente tem uma hérnia lá e não tem sintoma, você não vai operar essa hérnia, você não vai operar a ressonância, você vai operar o paciente. Então, Ótimo. a única coisa se eu posso dar uma dica, e tá aí um monte de protocolo, um monte de guideline que pode guiar a gente.
examine seu paciente. Então, o exame físico é essencial quando a gente fala em coluna. Um Aí, dando abraço aí pro continuidade Rodrigo aqui, né? Se o cara Vasconcelos que tem chegou na live. uma hérnia... Ô, Rodrigão, esse manja também, hein? Isso. Abraço. Se a gente tem um paciente que tem uma hérnia já diagnosticada, ele tem a radiculopatia, essa radiculopatia é de 4 a 6 semanas, não melhora com tratamento conservador, fisioterapia, eventualmente um bloqueio terapêutico. O protocolo da Sociedade Norte-Americana, eles incluem quase como rotina o bloqueio terapêutico para alívio da dor, porque tem uma casuística muito boa de resposta. Eu uso na minha prática diária, a maioria dos meus Tá. pacientes não vão para Eu a cirurgia sem um bloqueio antes. acho que eu já vou completar a pergunta da Josiane. A Josiane perguntou assim: se o paciente chegou lá com grau 2 de força, com o pé caído, com disfunções de esfíncter, valeria a pena tentar uma avaliação? Daí, no caso, ela colocou um método chamado Mackenzie aqui, para ver se o paciente consegue melhorar de alguma maneira. Esse paciente é um paciente crítico, é um paciente grave. Só que o que você acabou de dizer é o seguinte: esse paciente não responde bem ao tratamento conservador por 6 semanas, por 8 semanas, né? Para não irritar o nervo num tanto que fica mais grave ainda o caso do paciente, né? Isso, mas assim, ó, Josiane, as indicações de cirurgia são bem claras. Se o paciente tem um déficit neurológico que é agudo ou que ele vem piorando, Exato. é uma indicação cirúrgica. Se o Isso. paciente tem perda da função vesical, pé caído, ele é uma indicação cirúrgica. Não dá Exato. tempo de pensar em cirurgia. A não ser que, eu moro no meio do sítio, faz um mês que eu já estou assim, doutor, meu pé ficou fraco, e tem uns 20 dias que eu perdi o controle da esfíncter e tal. Aí o NAS fala que é duvidoso. Tem gente que fala que tem que operar mesmo assim, tem gente que fala que não. Eu gosto de pensar que a melhor chance que o paciente tem de se recuperar é fazendo a descompressão o mais rápido possível. O mais rápido possível, Então, lógico. descomprime e depois vê se ele vai recuperar o déficit ou não. Claro. Enfim, então eu acho que o déficit neurológico é uma das indicações para Não, eu acho que você cirurgia, citou uma né? coisa que é muito importante, né? O paciente, ele tende a piorar, ele está piorando semana após semana. Isso. Se é um paciente que acaba não respondendo Exato. bem ao tratamento, ele está piorando. Esse é um alarme que nós fisioterapeutas temos que começar a ter, falar, calma lá, que esse caso não é para mim, né? Exato. Então, assim, basicamente de 4 a 6 semanas de tratamento conservador, que é medicamento. Eu costumo usar gabapentinoides, né? Eu gosto muito da pregabalina e da gabapentina. Uso analgésicos, uso anti-inflamatórios, por vezes uso corticoide, relaxante muscular também. Então, existe uma gama de medicamentos que podem ser usados para ajudar o paciente a controlar a dor. E o bloqueio é uma opção também. O bloqueio você faz guiado por fluoroscopia na raiz correspondente aonde o paciente tem a queixa dolorosa. Por exemplo, o cara tem uma queixa de L5 à direita. Aí eu vou lá e faço um bloqueio com anestésico e corticoide na raiz de L5 à direita, para ele melhorar da dor. Geralmente é isso que o cara precisa para conseguir fazer a físio. E aí ele faz a físio e melhora e escapa da cirurgia. Claro. Que mais aqui? Bom, acho que as indicações basicamente são déficit neurológico e falha do tratamento conservador. Quando a gente tem o tratamento conservador por um mês e meio, e o paciente não respondeu bem, aí você conversa a respeito da cirurgia. Quando é uma urgência, é quando ele tem o déficit neurológico agudo. Perfeito. Legal. Eu estava até agora com a câmera virada lá pro estudo. Tá, mas tudo bem. Desculpa. Legal. Então me diz, o que de fato mudou para vocês o tratamento cirúrgico nessa minoria de pacientes, né, que realmente elas necessitam de uma intervenção cirúrgica? Tá. Eu estava falando aí, o Vini falou, eu estava falando
sobre o padrão ouro. Hoje em dia, o padrão ouro do tratamento cirúrgico para a hérnia de disco, quando a gente vai fazer a cirurgia, tá, gente? Fique claro. O padrão ouro do tratamento da hérnia de disco, seja lombar, seja cervical, é conservador, tá? Com a exceção desses casos de déficit neurológico que a gente já conversou, beleza? Claro. Quando a gente vai precisar da cirurgia na lombar, o padrão ouro é a dissectomia. A dissectomia entra no balaio, lembra? Se ela é aberta, se ela é micro, se ela é com tubo, se ela é endoscópica, aí vai da preferência do cirurgião e vai da habilidade do cirurgião. Às vezes ele é muito bom em fazer uma cirurgia por microdissectomia aberta, em meia hora ele tira uma hérnia, faz uma laminé e tem resultados super bons. Às vezes ele é muito bom em fazer por endoscopia, por exemplo. Então, isso vai da preferência do cirurgião. Mas quando a gente está falando em artrodese e tal, depende de não é uma habilidade técnica, mas é uma indicação técnica. Quando a gente precisa fazer, pela posição da hérnia, por exemplo, uma descompressão mais ampla, a gente é obrigado a instabilizar aquele segmento, a gente precisa fazer uma estabilização com o uso de instrumentação de parafuso. Se vai por cage, se não vai, se vai nível de cima, nível de baixo, é uma discussão que toda vez tem em congresso e ninguém chega num consenso. Tá. O que a gente sabe é que isso é uma coisa que eu penso assim, quanto menos agressivo eu puder ser e mais resolutivo, melhor, certo? Ótimo, certo. Então, se eu resolver a vida do paciente com um cortico de 8 milímetros, que ele pode ir embora do hospital do mesmo dia sem dor, com o problema resolvido, por que não? Melhor, com certeza. Né? E isso a gente consegue com a endoscopia, por exemplo, Tá. né? Que é a cirurgia endoscópica. Tá, e eu queria então que... Pode continuar, porque eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Pode continuar. Tá, eu venho estudando isso, é uma técnica relativamente nova, né? Década de 80, por aí. Mas no Brasil tem bastante gente que está difundindo a técnica. Eu tenho um grande amigo meu, que é um das maiores autoridades de endoscopia no Brasil e no mundo, que é o Marco Moscatelli. Ele é lá de Natal, mas ele fez faculdade comigo, foi meu veterano. E ele é um cara que defende super a técnica, mas mesmo ele sendo uma referência no assunto, ele não faz só isso. Então vai ter vezes que a gente vai ter que fazer a cirurgia aberta, a gente vai precisar fazer artrodese e vai ter vezes que a gente vai poder fazer a micro, ou a tubular, ou a endoscópica. Todas essas técnicas, na minha visão, devem fazer parte do escopo de tratamento do cirurgião. E aí, em cada momento, ele pode escolher a melhor opção para cada caso, né? Basicamente, quando você precisa tirar uma hérnia e fazer uma dissectomia, em quase todos os casos você pode fazer por endoscopia, por exemplo. Então, é uma opção que envolve custo, convênio, se o paciente vai pagar, se não vai, se tem na rede SUS, se não tem, se o médico sabe fazer, se não sabe, se tem disponível na região que ele tem. Então, e assim vai. Tá. Do ponto de vista de resultado, já tem um monte de estudo falando que a dissectomia aberta tem os mesmos resultados a médio e longo prazo do que a por endoscopia. Qual é a diferença? É que a endoscopia faz um corte menor, a recuperação é mais rápida, menos dolorosa e o nível de complicações que são inerentes a qualquer procedimento é menor. Claro. Então é nesse ponto que eu queria chegar. A gente tem um monte de fisioterapeuta que um pouco ele fica na dúvida. Qual é a hora que eu posso, então, no meu pós-operatório, intervir com o meu paciente? Então, eu queria saber de você, na sua experiência. Claro que vamos falar de uma forma bem geral, mas o que você gosta de fazer com o seu paciente para que ele volte a fazer o trabalho de reabilitação, do pós-operatório? Quanto tempo? O que você recomenda? Eu sei que você fala, vai lá e o pessoal avalia e faz o que é melhor. Mas, assim, eu queria mais um protocolo de tempo que você tem mais segurança para o paciente ir voltando todas as suas habilidades.
Claro, eu costumo, eu tento, né, não perder o paciente de vista. Uhum. Então, eu procuro ter retorno rápido ali, 15 dias, um mês, para a gente saber, inclusive, ajuste de medicação, dose de remédio, efeito colateral, se o paciente está melhorando, se ele piorou. Mas quando eu indico a fisioterapia, por exemplo, que é quase sempre, eu já sei as equipes que eu trabalho, então eu confio no pessoal das equipes e eu sei que, meu, posso ir dormir tranquilo, que eu sei que vai dar Sim. certo, que vão trabalhar direito. Mas, basicamente, eu acredito muito no protocolo de subgrupos, que foi, inclusive, tema da live de ontem, né? Sim, foi. Porque eu acho que isso individualiza o tratamento, né? E aí o fisioterapeuta põe a mão e faz a mágica lá. Tá. A ideia Mas é... quanto tempo você libera para ele começar a fazer as suas atividades? Ele operou com você, Ah, no depois pós-operatório? no pós-operatório. Tá, achei que era no pré. No pós-operatório, eu costumo esperar, quando a cirurgia é aberta, tá? Uns 15 dias. Tá. Porque eu peço para o paciente ficar mais de repouso. Porque nessas primeiras 2 semanas é mais comum de ter herniação quando o paciente faz um esforço, dá algum mau jeito. Uhum. Porque imagina que você tem um disco lá que você abriu para mexer, para fazer a dissectomia. Ele está cicatrizando ainda. Uhum. Então, você tem um risco de ter uma herniação ali em alguma porcentagem dos pacientes. Então, nas primeiras 2 semanas, eu não libero para fazer fisioterapia. A gente passa um protocolo de exercício leve, sem carga, sem esforço, evitar algumas posições, evitar de fazer algumas coisas. Eu não libero para dirigir, não libero relação sexual, então eu dou uma segurada. Mas o cara vai embora andando, ele pode, Claro. meu, ele pode. Ô, doutor, posso fritar um ovo? Claro que pode, cara. Você, né, respeita o Uhum. limite da tua dor, mas você pode lavar um copo. O que eu não quero é que você, meu, chegue no outro dia e vá lavar o quintal da tua Sim, casa, entendeu? sim. Ou E, crepitação, coisa muito exato. abrupta, carregar um Ah, vou andar de peso. moto. Nada a ver, Claro, né? claro. E E daí, quando. com 15 dias após, Aí eu libero. geral, fisioterapia, e aí você tem alguma recomendação? É isso que eu queria que você desse a sua experiência que você gosta para os seus pacientes, para o fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta tem pouco esse contato com os médicos. Uhum. Ou vai o paciente chegou para ele e fala, eu vim fazer pós-operatório. Beleza, tá bom. Ou o paciente, algum médico mandou, mas ele não tem esse contato para que ele Nem possa sabe ter quem é o essa troca. médico, né? Nem sabe quem é o médico, é bem isso aí. Então, Uma coisa essa é a é lá troca. em Jaú, né? Que é uma cidade pequena, Araraquara é menor. E, Aqui em Campinas, meu, tem 6 milhões de habitantes em volta aqui, né? exato, exato. Isso é Então, um assim, e comércio. daí? O que você recomenda? O que você não recomenda nesse processo? Após 15 dias, até quantos dias você não recomenda tal coisa? É isso que eu queria ouvir de você. Tá, eu começo a liberar devagarzinho, tá? Então, eu ainda peço para evitar pelo menos 20 dias, um mês, movimento de flexão e pegar Tá? peso, tá? Uhum. Até para o paciente ganhar confiança, para o paciente Ótimo. se sentir melhor. Uhum. Basicamente, depois que a gente tira os pontos, eu começo a liberar para ele dirigir, Você para tira o ponto com ele um mês, mais ou menos? É isso? 15 dias. 15 dias, tá. 15 dias. Quando é endoscópica, dá para tirar. Quando é endoscópica, muda tudo isso, tá, gente? Eu estou Uhum. falando para Tá. cirurgia aberta, na convencional, dissectomia aberta convencional. Quando a gente usa uma técnica menos invasiva, a gente tem a chance de dar uma recuperação mais rápida para o paciente. Sim, Então, sim. ele retorna às suas atividades mais rapidamente. Eu tenho um Uhum. paciente que eu operei, ele falou, doutor, eu queria operar na sexta, porque eu trabalho quinta, e aí eu folgo sábado e domingo, segunda eu vou trabalhar. Eu falei, cara, como que você vai trabalhar segunda, assim? Tá. E foi, Tá. porque fez endoscopia. Mas, enfim, Tá. são Uhum. casos e casos. Né? Mas quando a gente faz o protocolo da reabilitação na cirurgia aberta, eu costumo tirar ponto com 15 dias, até lá eu dou uma segurada, né? Libero para fazer exercício sem carga, exercício de alongamento, propriocepção, coisa leve, até o Tá. fisioterapeuta ajudando. Inclusive, quando o paciente está internado, a gente tem equipe de fisioterapia no hospital e no primeiro pós-operatório as meninas já passam
orientando os pacientes. Então, a gente já tem, Legal. com a equipe, a gente já tem isso meio conversado. Uhum. E quando ele vai para casa, ele sabe o que ele pode fazer, sabe o que ele não pode. Meu paciente vai orientado com tudo. Legal. No meu site, eu tenho um canal lá, acho que é Dicas que chama, que tem orientação de como troca curativo, tem um vídeo falando sobre o pós-operatório da coluna, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, eu gosto de orientar bastante o paciente, sabe? Para não Legal, ter legal. problema com isso. E Duas aí, com perguntas. 15, 20 dias, eu começo a liberar exercício mais de força, sentar, dirigir, mas ainda movimento de flexão do tronco, extensão e pegar peso eu ainda seguro pelo menos um mês. Até o paciente estar bem, bem tranquilo e consciente. Legal. Pessoal, acho que uma dica importante, né, a gente fala para o paciente que ele deve evitar esses movimentos, mas que isso é uma coisa que é natural e com o passar do tempo ele vai voltar a fazer, sempre colocando informações aí positivas para esse paciente, para ele não ficar com aquele medo do movimento, né? Até Então, assim, cicatrizar, eu falo. isso, olha, então isso é rápido, é um processo, é por um tempo. E aí Uhum, você pode, nesse momento, fazer exercícios de estabilização, coisas que não vão movimentar ali a coluna, né? uhum. Ponte, abdominais que você consegue se manter ali bonitinho. Então vai ser em exposição gradual ao movimento, é perfeito e a gente vai fazer isso. Duas perguntas aqui. Quanto custa uma cirurgia do Caio, que foi meu aluno lá da PUC? Um abraço pro Caio. Quanto custa uma cirurgia de hérnia, mesmo sendo as menos invasivas e mais invasivas? Não sei se muda isso. Para quem não tem Ca- convênio, por exemplo. Tá. Eu Cara, sei que depende varia de muito. lugar para lugar, né? Mas É. assim. Mas é uma cirurgia muito mais possível de se pagar do que uma de escoliose, por exemplo. Pode chegar a Ah, sem 200 dúvida. mil. Sem dúvida. Quando você vai Né? fazer uma cirurgia aberta, né, que não usa tanto material, porque a endoscopia se depende do material, do Tá. endoscópio, da Aham. ótica, do monitor, já é um custo a mais. Quando você vai fazer a cirurgia por aberta, ela não usa material, ela usa só um material que é disponível no hospital. Então Uhum. esse custo diminui. Fica basicamente o honorário médico e a internação. Mas Tá. vai variar se o paciente vai precisar de UTI, se não vai, se, Tá. né, depende da idade do paciente. Eu não tenho um número para te falar. Eu sei que Tá. varia muito de um hospital para o outro. Mas, por exemplo, tem hospital que vai cobrar R$ 1.000 uma diária, tem hospital que vai Isso. cobrar 2.000. Ó, Então, só para você ter noção, uma paciente minha teve que ficar um dia a mais na UTI do Sírio-Libanês e custou R$ 38.000 esse dia. exato. Eu acho que assim, se Tá? for fazer uma cirurgia aberta, sem contar custos da equipe médica, eu acho que 5.000 você faz uma dessa. Mais Também ou acho. menos, tá? Eu ia chutar de Sem, 5 a 10 mil, 5 a é, 15 mil. Eu ia chutar alguma coisa por sem, volta disso, variando no hospital. sem contar o honorário da equipe médica, que daí cada um Claro. vai cobrar o seu, em cada Sim, caso, né? Depende claro. da técnica que vai fazer, enfim. E se você for fazer por endoscopia, você tem que acrescentar o valor do material aí, que vai Material. ser pelo menos mais 15, 20. Legal. Uma outra pergunta aqui da Alive Pilates, deve ser o nome da clínica dela lá. Ela escreveu assim, ó: o que a gente pode considerar como uma cirurgia sem sucesso e o que fazer nesses casos? Você pode falar e daí depois eu posso completar. A resposta é depende. Depende do que é sucesso para você e para o paciente. É, é. Então, a gente sabe que a gente tem, bom, a gente tem um monte de questionário para aplicar, Aham. de antes e depois, tipo de qualidade de vida, tipo OSVESTRE, enfim, para a gente saber o quanto que o paciente melhorou. Escala visual analógica, Claro, dor vai ser um são critério da dor, importante. dor é um critério. Então, É. são vários critérios que a gente pode pensar. Quando a gente fala em cirurgia de hernia de disco, as taxas de complicação, por exemplo, infecção, sei lá, complicações. Uhum. A chance dele ter uma complicação é muito pequena, 2%. Se você vai operar um idoso, ele tem mais chance,
porque os tecidos são mais friáveis. Se você vai operar um diabético, por exemplo, ele tem uma chance maior de uma complicação, mesmo que Claro. seja um diabético de 30 anos. Sim. Então, varia muito a taxa de sucesso. Eu Uhum. considero muito o sintoma do paciente previamente à cirurgia e a satisfação do paciente com relação às suas próprias atividades diárias aí no Claro. pós-operatório. Existe, então, se a gente pensar que o paciente já nota 9, 10 de dor, e depois de 3, 6 meses ele continua com o mesmo tanto de dor, é uma falha. Teoricamente, talvez esse paciente não tenha sido tão bem indicado, ou todo o processo de pós-operatório desse paciente, com mudanças comportamentais dele, pode não ter acontecido. Tá rodando Claro, um às vezes ele ensaio tem um ganho secundário, né? tá rodando um ensaio clínico dos meus amigos, né? Do Nemes Yael é um dos orientadores, e o Léo Ávila, do Dor e Coluna, foi aqui, ele está fazendo um ensaio clínico randomizado que chama Síndrome da Falha Cirúrgica, que são os pacientes que continuaram com a dor, e ele está fazendo tratamentos para ver o que aconteceu com esses pacientes. Então, siga lá ele, discute, tem aula dele no Instagram. Ele é um cara que pode ajudar um pouco nisso, mas a gente também pode falar de outras falhas, né? Por exemplo, teve uma infecção, querendo ou não é falha do cirurgião, pode acontecer, é um risco, é Pode uma acontecer, claro. complicação. Uhum. O parafuso não teve uma rejeição ali na cicatrização, né? Então, isso são coisas inerentes ao procedimento cirúrgico, né? E aí tem duas perguntas muito boas aqui. Qual é o tempo médio de parestesia pós-cirúrgica? E a segunda, qual a indicação do Paulo Lessa, meu amigo lá de Salvador, está presente em todas, qual a indicação para prótese de disco? Ó, bom, vamos lá, da parestesia. Só para entender, o paciente não tinha parestesia e ficou com parestesia depois? Se for É, isso, geralmente é pela manipulação, tá? Quando o isso. paciente tem algumas técnicas, por exemplo, quando a gente faz uma artrodese por via lateral, que a gente fala, né? Que é uma das técnicas minimamente invasivas, uma das coisas que pode acontecer é disestesia. Então, o paciente fica com um pouco de dor neuropática na coxa, na Sim. região inguinal ali. Isso leva algumas semanas aí para poder melhorar. Mas isso é pelo afastamento da raiz. Então, quando É, você manipula muito uma raiz, você pode ter sintoma neurológico pós-operatório, é. mas que melhoram com o tempo, tá? 2 Nós estamos semanas, até um escrevendo mês. Nós estamos escrevendo um artigo com o meu grupo de pesquisa. Os cirurgiões operaram pacientes com espondilolistese, então, que é o escorregamento da vértebra, mas numa classificação nova, são os escorregamentos maiores, é grau 5 e 6, eles só operaram isso. Operaram, acho que foram 15 ou 20 casos, É bem e foi bem difícil, né? interessante. É uma cirurgia bem difícil de fazer, com altos riscos de complicação, e aí eles viram que os pacientes ficaram com uma sequela neurológica grande até 30 dias, assim, não, no pós-operatório, tal, tudo. Com 3 meses de acompanhamento, eles melhoraram, e com 6 meses, 100% deles tinham voltado. Então, Uhum. também às vezes essa irritação que acontece na hérnia de disco é menos, mas em cirurgias mais graves é mais, né? Quase como se tivesse feito uma sequela neurológica ali naquele paciente, e aí o paciente foi melhorando e Isso, readaptando aquilo. é pela Sim. manipulação da raiz. O que pode acontecer também é que tudo depende do tempo de sintoma. Às vezes ele já tinha uma sensação, uma dor neuropática, uma ciática, com parestesia, com alodínia, antes da cirurgia e ficou, sei lá, 2 meses com isso. Então ele vai demorar mais para Claro. resolver. Então, às vezes ele vai, opera, é descomprimido, mas ele demora para cicatrizar e se recuperar. O que mais? Qual que era a outra pergunta? Qual a indicação para prótese de disco, né? Rodrigo, está aí? Isso, do Paulo Lessa, indicação de prótese de disco. Voltou? Foi? Tá. Quando a gente tem... Estão vindo? Tudo certo Sim, aí? Dá sim. um ok aí, pessoal. Ok, ok. Tá.
Quando a gente tem indicação da prótese de disco, a prótese de disco é mais uma técnica que o cirurgião pode lançar mão. E quando o paciente tem, por exemplo, na cervical, um disco degenerado que está comprimindo a medula, ou que ele tem dor, tem radiculopatia, não a mesma indicação cirúrgica versus conservador. Não resolveu com conservador, a indicação da prótese é uma opção de técnica cirúrgica que o cirurgião pode ter. Qual que é a diferença da artrodese com a prótese de disco? A artrodese, ela fixa aquele segmento, o meu objetivo é colar uma vértebra na outra. E a prótese de disco, ela mantém um grau de mobilidade daquele segmento, ela não funde as duas vértebras. Dá para fazer na cervical, dá para fazer na lombar também, a prótese. E a última pergunta, porque vai acabar nosso tempo, foi 1 hora, rolou aqui. Por que um parafuso quebra? É a qualidade do material, e aí eu vou completar a pergunta. Tem relação com a má cicatrização óssea ali, sei lá, acabou rejeitando, ou a posição que o cirurgião colocou, o pino, o que leva o material a quebrar? Cara, a gente sabe que os materiais ortopédicos, eles têm um ciclo de vida, né? Então, a própria empresa, quando fabrica, eles fazem esse teste. Quantos ciclos que esse material aguenta? Tem alguns materiais, por exemplo, quando tem uma fratura de tíbia, de fêmur e tal, você vai pôr algum tipo de placa e parafuso, alguns materiais você põe já programando em tirar. Porque você sabe que ele vai evoluir com a carga, ele pode ter estresse e quebrar. Então, uma das causas é inerente ao material. Maioria das vezes, e não costuma dar esse tipo de problema, se o material é de qualidade, né? Má qualidade dos materiais? Pode ser, às vezes o cara tem um parafuso que é pior do que o outro. Igual tudo na vida, né? Claro. Né? Mas não sei. Do ponto de vista que você perguntou da biomecânica, da posição do parafuso, cara, realmente eu não sei se tem algum estudo grande e relevante que fale isso, né? Eu já vi alguns estudos nesse sentido, com relação à correção por exemplo, se o cara tinha uma deformidade degenerativa, uma escoliose degenerativa lombar. E aí você vai até um nível, o parafuso de cima quebra, aí você tem que subir o nível. Então, estudos nesse sentido tem. Com cifose juncional, avulsão de parafuso e tal. Ótimo. Mas a quebra, eu acho que na maioria das vezes é por vencer o material, sabe? Terminar o claro. Acho que a última pergunta mas não é comum, tá? Tem que ser em 1 minuto, porque senão vai acabar. Eu acho que eu já vou adiantar um pouco. A Fernanda perguntou assim, ó. Quando o paciente perde o movimento do membro inferior após a cirurgia, pode ser pela manipulação? Você já respondeu que sim, né? Daí ela perguntou, volta. Em alguns casos acho que pode voltar, outros não. Daí você completa. Mas eu queria responder essa. Nesse caso, o pós-operatório é adiado? Pelo contrário. Aí que você tem que estimular esse paciente para tentar ajudar a voltar se foi uma lesão ali da manipulação, etc. Completa aí, por favor. E aí você vai ter que dar o seu tchau, dar o seu recado aí, Antenor. E obrigado. Beleza. Foi demais. Senão vai cair, né? Vai. Então, assim, pode ser pela manipulação? Pode ter acontecido algum problema na cirurgia, inclusive, né? Algum parafuso mal posicionado, quando vai fazer uma artrodese, pode. Mas pode ser, por exemplo, num caso de escoliose, às vezes o paciente tem algum déficit neurológico por conta da queda do potencial evocado no meio da cirurgia, na hora de corrigir a curva. Então, são muitos anos com a curva assim, em 2 horas você corrige para cá. Então, o nervo sofre. É uma complicação possível, tá? Legal. Dá o seu último recado. Muito obrigado. Foi demais. O pessoal adorando aqui. Porque, Antenor, é muito importante ter essa troca. O fisioterapeuta, o profissional de educação física, eles sentem falta dessa proximidade entre os ortopedistas e a nossa equipe, porque tem coisas que a experiência, o jeito que faz, nos ajuda muito. Eu queria agradecer sua disponibilidade nessa quarentena aí. Obrigado por fazer parte da nossa equipe. Cara, a honra é minha, bicho. Fico muito feliz
por ter sido convidado aí de participar. Eu acho que a gente, os ortopedistas de coluna, principal, os ortopedistas em geral, meu, a gente não é nada sem os fisioterapeutas. Então a gente tem que trabalhar junto porque o paciente merece. Legal. Boa noite para todo mundo. Fique com Boa Deus aí. Um noite, grande pessoal. abraço. Valeu. Obrigado. Um Valeu. abração, Rodrigo. Pontualmente, Falou. hein? Foi É isso demais. aí. Valeu.